Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025, com muitas informações importantes. O Inter praticamente encaminhado para o jogo do domingo contra o Atlético Mineiro, jogo decisivo para as pretensões do Inter nessa reta final no Brasileirão. Vitão pode ser uma grande novidade na escalação do Inter. Ele pediu para jogar contra o Galo. A gente vai falar sobre isso, o anúncio de uma parceria firmada pelo Internacional, a resposta da direção colorada para uma polêmica envolvendo o atacante Rafael Borré, e a gente também traz mais detalhes nesse vídeo sobre o que Samir Schaud, presidente da CBF, falou sobre a possibilidade do Inter ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005. Antes, eu quero pedir para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO, tu que não tem registro ainda, o link está no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Faz o teu registro por esse link se tu não tem ainda e vai lá dar uma brincada na KTO. Daqui a pouco começa Palmeiras e LDU, jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores da América. Eu tô apostando em vitória do Palmeiras, mas classificação da LDU. O Palmeiras perdeu, para quem não lembra, por 3-0 o jogo de ida. O Flamengo já é um dos times da final. Passou ontem pelo Racing lá em Avellaneda, da Argentina. Eu joguei no empate e deu certo. Tô te dando a dica. Vitória do Palmeiras e classificação da LDU. Acho que o Palmeiras não vai devolver os 3 gols de diferença e passar para a próxima fase, mas acho que o Palmeiras vai, no abafa, conseguir uma vitória em casa logo mais 9h30. Então faz o teu palpite, bora dar uma brincada. Tem muitos outros esportes lá na KTO e outras competições para tu brincar e se divertir, tá certo? Quero falar também de Mais Ágil Assessoria. Tá precisando de grana, final do mês, já pagou tudo que tem de conta, tá faltando aquela graninha extra? A Mais Ágil vai te ajudar em até 1 hora. É isso mesmo que tu tá ouvindo, em até 1 hora a Mais Ágil vai te ajudar com o teu FGTS, teu fundo de garantia. Aquele valor que fica parado numa conta junto ao governo, tu não sabe como saca esse valor, não sabe como utilizá-lo, a Mais Ágil vai te ajudar em até 1 hora a botar essa grana no teu bolso. O governo já anunciou mudanças em relação à antecipação e o saque do FGTS. Vão ter várias limitações a partir do próximo mês. Então corre agora se tu tá precisando de dinheiro e chama o pessoal da Mais Ágil. Repito, em até 1 hora a grana tá no teu bolso. Bom, o Inter treinou hoje, tá, gente, com portões fechados no CT Parque Gigante. Segue a preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro no domingo às 18h30 no estádio Beira-Rio. O Inter tentando chamar o seu torcedor para essa partida. A expectativa de público ainda não é das maiores, é de apenas 20 mil torcedores até o momento, que é mais ou menos a média que o Inter teve nesses últimos jogos, contra o Sport, contra o Botafogo também. Então o Inter está tentando chamar o seu torcedor, fazendo muitas promoções para que o torcedor vá ao Beira-Rio apoiar a equipe nesse momento difícil na reta final do Brasileirão. O jogo contra o Galo é decisivo, o Inter precisa vencer, até porque na próxima rodada vai pegar o Vitória da Bahia, na outra quarta, dia 5, lá em Salvador, no Barradão. Vai ser uma panela de pressão. O Vitória joga antes do Inter nessa rodada, o Vitória e o Santos, né? O Vitória pega o Cruzeiro às 4 da tarde no sábado, lá em Minas Gerais, no Mineirão, e o Santos recebe o Fortaleza também às 4 da tarde do sábado, na Vila Belmiro, em Santos, interior de São Paulo, tá? Então o jogo contra o Galo é muito importante. E o Ramon Dias e o Emiliano já tem uma equipe em mente, tá? Que está treinando e que será encaminhada para esse jogo. E tem apenas uma dúvida, que é em relação ao Vitão, que teve uma atitude enorme nos bastidores, até bem impressionante para todo mundo no CT, que foi: uma semana depois da lesão contra o Bahia, uma lesão de estiramento colateral medial do joelho esquerdo, que o Vitão teve na quarta passada, a derrota por 1-0 contra o Bahia lá em Salvador, era um jogo atrasado do primeiro turno, foi cumprido na semana passada. O Vitão, no final do primeiro tempo, para quem não lembra, dá um carrinho e acaba sentindo o joelho esquerdo. Teve esse estiramento ligamentar constatado no joelho, mas já voltou a treinar com bola no início dessa semana lá no CT Parque Gigante. Ainda é uma dúvida para domingo, mas ele pediu a direção do Inter para jogar. Pediu a direção, comissão técnica do Ramon e do Emiliano Dias. E eles estão avaliando o Vitão ainda no dia a dia. Então é bem possível que no sábado mesmo vá se ter uma definição. E vai ter que ver se o Vitão vai trabalhar com o grupo, porque até agora eu citei que ele está treinando com bola, mas ainda separado do restante do grupo de jogadores do Internacional, mas o Vitão é uma dúvida e tem uma possibilidade de, quem sabe, voltar numa recuperação relâmpago mais uma vez no jogo contra o Galo no domingo, tá?
O Alan Rodrigues já está trabalhando, está se recuperando da lesão na coxa, não está 100% ainda, ele está sendo preparado para o jogo da outra semana ainda, sem ser contra o Vitória, contra o Bahia, que daí é jogo, vocês vão me perguntar, pô, Lucas, tá maluco, acabou de jogar contra o Bahia? Não, esse jogo da semana passada contra o Bahia era atrasado do primeiro turno. O Alan Rodrigues está sendo preparado para jogar para o jogo do retorno, do segundo turno, que é no Beira-Rio contra o Bahia lá na outra semana, tá? Então, a dúvida é o Vitão. Mas o time do Inter deve ter Ivan no gol, Cleiton Sampaio ou Vitão, Mercado e Vitor Gabriel, com o Juninho indo para o banco de reservas. Na ala direita, o Bruno Gomes. Na ala esquerda, o Bernabé voltando de suspensão. A dupla de volantes do Internacional com Luiz Otávio e Thiago Maia. Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. Esse seria o Inter para o jogo contra o Galo, e é uma equipe que está sendo trabalhada e que deve ser confirmada pelo Ramon e pelo Emiliano para o jogo do final de semana. Gente, deixa eu falar sobre uma parceria bem legal que foi firmada pelo Inter nas últimas horas, porque para quem não viu, o Inter lançou nessa semana o projeto Escola do Inter, que é uma parceria com a empresa Time Forte, que é especializada em gestão de franquias esportivas, de escolinhas de futebol. O acordo prevê a criação de 120 escolas do Inter, em 5 anos, em diversos lugares do Brasil, para atender pelo menos 16 mil alunos, 16 mil garotos, que podem ser, quem sabe, o futuro do Internacional. Essa iniciativa do Internacional, ela amplia o projeto de escolinhas do Inter, que hoje está só em Porto Alegre, né? Ali do lado do CT Parque Gigante e também no 4º Distrito. São as únicas 2 escolinhas do Inter hoje no país inteiro, né? O Inter está tentando expandir esse projeto também nacionalmente. E essa empresa, Time Forte, ela tem 25 anos já de atuação, tá? Em projetos de escola de futebol no país. E o Inter prevê a possibilidade aí de, quem sabe, conseguir prospectar algum desses 16 mil alunos, 16 mil garotos que vão estar aí rodando o Brasil nesses próximos 5 anos nas escolinhas do Internacional. Quem sabe achar ali uma nova joia, enfim, é a tentativa do Inter e é um projeto bem interessante também em relação a isso, tá? Quero lembrar para tu te inscrever no canal, tudo que não é inscrito ainda, aperta o botãozinho de inscrever-se, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações, tá? Deixa eu falar aqui, gente, sobre uma situação que aconteceu nas últimas horas, porque a gente tem falado aqui, tem surgido muitas informações de bastidores sobre esse momento do Internacional, descontentamento de alguns atletas no vestiário. No vídeo da tarde hoje aqui eu trouxe sobre o episódio Bernabé e da Alessandro, para quem quiser ver depois, teve ali um desgaste entre o Bernabé e o da Alessandro, e eu trouxe bastidores no vídeo da tarde. Mas uma outra informação que eu até acabei não repercutindo aqui no canal, ela surgiu também nas últimas horas, de que o Borré teria cobrado a direção do Internacional, especificamente o André Mazzucco, executivo de futebol do clube, depois daquela derrota por 2-1 contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Já tinham tido as 2 eliminações do Inter contra Flamengo e Fluminense, ali pelo mês de agosto, setembro, e o Borré teria cobrado o Mazzucco por conta de uma resposta na coletiva que ele deu depois. É a famosa coletiva do zagueiro de backup que ele fala em relação ao Kaique Rocha, é naquela coletiva, e ele é questionado sobre o Borré, e ele fala, pô, depende, se chegar proposta, vamos analisar, enfim, uma resposta protocolar, padrão. E a informação que surgiu é que o Borré teria se incomodado com essa resposta do Mazzucco e teria cobrado o dirigente do Inter, dizendo algo do tipo, pô, então eu sou descartável para vocês, enfim. O ponto é, a direção do Inter está negando veementemente essa informação, tá? O Inter, inclusive, e é justo que a gente traga as 2 versões, né? A versão que foi ouvida por algum repórter, confesso que eu não sei de quem foi que trouxe primeiro essa informação, senão eu diria que, eu confesso que eu não sei, eu não tinha visto isso, mas o Inter está negando veementemente essa informação. Mas é importante destacar, tá? O Inter não está negando tudo. O Inter não negou diversas informações, o Inter não nega a informação sobre D'Alessandro e Bernabé no vestiário, o Inter confirma, o Inter não nega a informação, por exemplo, de que existem jogadores incomodados com a direção, mas essa em específico do Borré em relação ao Mazzucco, o Inter está negando e por isso eu estou trazendo a versão do clube aqui, tá? E eu quero falar também sobre a entrevista do Samir Chaudi, que deu uma entrevista bem legal para o Duda Garbi, no assado do Duda. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, para vocês irem lá ver a entrevista do presidente da CBF. Porque a gente sabe, o Inter está pleiteando a possibilidade, e existe a possibilidade, e o Inter teve alguns avanços também,
para ser reconhecido como campeão brasileiro ao lado do Corinthians de 2005, por todos aqueles episódios bem conhecidos da máfia do apito. E o Samir Chaude, na entrevista para o Duda, ele falou sobre o tema. Olha só o que o presidente da CBF disse. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse dito, o Inter está pleiteando o título de 2005 baseado... porque voltou muito à tona por causa da série A Máfia do Apito e tudo mais. E esses dias até acho que tu encontrou o presidente do Inter e te deu uma camiseta e tal. Como é que a CBF enxerga esse assunto em relação ao internacional e o título de 2005? Bem, isso é uma questão mais jurídica, né, que a CBF não tem o poder de se manifestar nesse momento, mas recebemos o presidente do Inter lá na CBF, como todos os presidentes também vão nos visitar, e ele também falou nesse assunto, né, conosco, e o que eu falei para ele é que isso é uma questão jurídica que a gente não tem como optar e como validar ou fazer alguma coisa nesse momento. Mas aí a gente fica a critério do STJD, de todo esse imbróglio, né, que tem, né, de muitos anos, e na verdade voltou à tona por conta de um relato de um ex-profissional no futebol, e acredito que isso só juridicamente mesmo. Para resolver. Olha aqui. Então, Samir Chaude, presidente da CBF, deixando claro, é apenas questão jurídica. E me parece muito claro também, e esse é um avanço importante que o Inter tem, tá, gente? A CBF está reconhecendo campeões, levou uma taça agora para o Grêmio de uma Supercopa do Brasil da década de 90 no último jogo do Grêmio, depois, aliás, do último jogo do Grêmio. Então, eles estão tentando criar essa boa relação com todos os clubes do Brasil, com o Inter também. O presidente já conversou com o Samir Chaude sobre o tema, como o próprio confirmou aí na entrevista para o Duda Garbi. Então, o Inter está bem confiante, tá? Está naquela fase final de juntar os documentos para ir até o STJD e a CBF, e aí, quem sabe, dar início aos trâmites burocráticos para ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.